Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast Contra a Regra, analisando as notícias da geopolítica, do exterior, falando tudo o que acontece do lado de lá da fronteira. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado da dupla Felipe Strasser e Alessandro de Lorenzo. Começo cumprimentando o Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço a todo mundo que nos acompanha, seja aqui no podcast, seja no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá se você não é inscrito, ou nas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Valeu, e Felipe Strasser, como é que vai o homem da lista? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, espectadores, youtubers, astronautas, surfistas de internet. Espero que todo mundo esteja bem, utilizando máscara ao sair de casa, seguindo os protocolos, e uma excelente jornada para nós. Uma excelente jornada, time escalado, vamos para campo falar de um assunto que vem dominando as manchetes nos últimos dias, o aumento do número de casos de Covid-19 na Europa, configurando uma possível segunda onda. Vamos falar com o jornalista Milton Blay, com outros jornalistas e brasileiros que vivem no continente, para falar como as cidades e a população estão enfrentando este novo momento por lá. E você é o nosso convidado, nos acompanha no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e também nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, @podcontraregra. E nessa semana nós vamos até a Europa saber como está a situação do coronavírus no continente. A chamada segunda onda da doença chegou por lá e para isso nós convidamos o jornalista Milton Blay. Ele já participou conosco aqui no Contra a Regra, brasileiro radicado em Paris, na França. Milton, muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo meu de voltar a falar com vocês e agora também com vídeo, então, aos internautas, espectadores e aos internautas ouvintes. Um grande prazer voltar a bater um papo. Bom, Milton, uma série de medidas foram anunciadas nos últimos dias pelas autoridades francesas, também de outros governos europeus. Essa segunda onda, a Europa já estava em alerta e a gente teve, nos últimos dias, praticamente uma enxurrada de novidades com todas essas novas restrições que estão sendo adotadas, inclusive na França, toque de recolher. Como é que está a situação? Quais são as restrições hoje em vigor aí em território francês? Veja bem, nessa última semana, Alessandro, nós tivemos uma série de medidas que foram adotadas em vários países da Europa. Na Alemanha, a Alemanha que vinha sendo um país exemplar no combate ao coronavírus, adotou, então, algumas novas medidas, inclusive o toque de recolher. Na Itália também, a Itália, em algumas regiões, como a Lombardia e a Campânia, são duas regiões que estão praticamente estão sob contenção. Então, nós temos aí vários países, a República Tcheca, por exemplo, que adotou também um toque de recolher. A Irlanda foi ainda mais longe, a Irlanda está em isolamento, e o país de Gales entra em isolamento também neste início da próxima semana. Então você vê por aí, além da França, é claro, da qual nós vamos falar um pouco mais, então você vê por aí que realmente a situação está muito complicada por aqui. Não se esperava uma segunda onda de uma tal violência, digamos assim, o vírus circulando muito e, então, não há o isolamento total nos principais países, está tentando se evitar, mas ainda não se sabe se vai ser possível. Não? Senão, nós vamos voltar à situação dos meses de abril, maio, quando havia o isolamento total da população. A população que, salvo os trabalhos fundamentais, não podia sair de casa. Então, as autoridades europeias estão tentando evitar chegar a este ponto através destas medidas que estão sendo adotadas, sobretudo o toque de recolher. Por que o toque de recolher? Porque
À noite, as pessoas vão para os bares, as pessoas bebem e daí acabam tirando as máscaras, não há o isolamento social, não há, então, o distanciamento social, aquele distanciamento de 1,5 m, 2 metros, em alguns casos. Então, evita-se isso fazendo o toque de recolher, instaurando o toque de recolher. Aqui na França, especificamente, esse toque de recolher atinge 3/4 das regiões do país, 3/4 das regiões e 46 milhões de pessoas, de um total de 60 milhões. Então, você vê que a situação é complexa e que não se esperava que a evolução fosse, inclusive, tão rápida. O primeiro-ministro da França, nessa quinta-feira, anunciou que nós teríamos aí um mês de novembro muito duro, muito difícil, e alguns países como a Itália já estão pensando até em isolar temporariamente as pessoas durante algum tempo para que elas possam, talvez, vir a comemorar o Natal. Mas isso não são favas contadas, não. Inclusive, por exemplo, nós temos a cidade de Estrasburgo, aqui no leste da França, fronteira praticamente com a Alemanha, onde existem os marchés de Noël, ou seja, as festas natalinas que tomam as ruas da cidade, praticamente todas as ruas do centro de Estrasburgo. Pois bem, as autoridades decidiram anular essas festas natalinas para evitar exatamente a aglomeração. Você vê que a situação na Bélgica, por exemplo, parece que é o pior país europeu nesse momento, em termos de número de pessoas contaminadas. Talvez seja o pior país do mundo nesse momento. Então, é uma situação em que se tenta limitar a circulação do vírus para não se chegar ao isolamento total. Milton, o senhor comentou que agora na França a situação veio violenta, né? Esse número de contaminações. A França já está tendo mais de 30 mil contaminações diárias, o que é maior até que no Brasil. O Brasil está numa média abaixo de 30 mil, segundo o consórcio de imprensa. E o que eu quero entender, assim, no começo da pandemia a gente falava muito de ficar em casa para achatar a curva para os serviços de saúde poderem ter a capacidade de atender todo mundo. Como é que estão agora os serviços de saúde na França, dado esse número gigantesco de casos, esse aumento? Eles estão conseguindo atender todo mundo? Estão pensando já em hospitais de campanha? Como é que está essa situação? Olha, Felipe, por enquanto a situação está controlada, mas é importante assinalar que por enquanto. O próprio chefe do governo francês assinalou nesta quinta-feira que nós estamos chegando numa situação de colapso. Ou seja, hoje nós temos aqui, por exemplo, na região de Paris, na região que se chama Île-de-France, não? 60% dos leitos de UTI, não? De terapia intensiva, leitos hospitalares, já estão com doentes de Covid. Não? Isso significa o quê? Então, você poderia me responder, mas então quer dizer que ainda restam 40% de leitos de UTI? Não, porque normalmente, numa situação normal, sem o coronavírus, mais de 90% dos leitos de UTI são ocupados por doentes de câncer, doentes de coração, enfim, de uma série de outras doenças que não
consequências do coronavírus. Então, você vê que só restam 40% dos leitos para, por exemplo, casos cirúrgicos graves. Não? Então, as cirurgias, hoje só são feitas aqui as cirurgias que são extremamente urgentes e que não podem ser adiadas. Muitas estão sendo adiadas. Não? Todas aquelas que podem ser adiadas estão sendo. Agora, o que é adiamento? Por exemplo, alguém que está com uma fratura da bacia. Então, você adia uma operação desse tipo. Não? Isso não deveria ser feito. E não há leitos suplementares que estão à disposição em outras regiões francesas. Então, já está se pensando, inclusive, há o problema também da falta de pessoal médico, da área médico-hospitalar. Então, já está se pensando novamente, como aconteceu na primeira onda, em se pedir para que médicos aposentados, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, enfermeiras, enfermeiros aposentados, etc., voltem a trabalhar, não? Para ajudar o pessoal a tratar os doentes de Covid. Você vê que a situação é realmente grave, aliás, muito grave foram os termos utilizados pela chanceler alemã Angela Merkel, exatamente no país que estava sendo considerado exemplar no combate ao coronavírus. Pois é, Milton, e essa situação muito grave, ela se deve só aos mais jovens, porque as autoridades, e até aproveitando, né, o verão europeu, as flexibilizações que foram feitas depois da primeira onda de casos, eles aproveitaram, e a gente teve várias imagens de praias lotadas, bares lotados, e as autoridades sempre insistindo que isso era perigoso e que deveria aumentar o número de casos. É só isso, ou se tem também na Europa situações como a gente tem aqui no Brasil, de desrespeito mesmo pelo negacionismo da ciência, pessoas que realmente, mesmo depois da primeira onda, dizem que o vírus não é tudo isso, e até movimentos em relação à vacina, discussões como a que está acontecendo agora no Brasil, que uma vacina seria boa, outra não. Isso se discute na Europa? Olha, vocês vivem aí uma situação totalmente bizarra e uma situação fora de controle e fora do normal. Em grande parte devido ao fato de que o governo federal decidiu que a melhor forma de se combater o vírus era não fazer absolutamente nada. Aqui não. Aqui se tenta fazer de tudo que é possível para se evitar o pior. Então, inclusive, há muitas críticas com relação a erros que foram cometidos, e foram cometidos mesmo, muitos erros. Por exemplo, no início não se sabia se o uso de máscara era positivo ou não, era bom ou não. Então, inclusive dentro da comunidade científica, isso era discutido. Num primeiro momento, se utilizou a cloroquina em Marsella, até que, a partir do momento que se ficou comprovado que a cloroquina não serve para absolutamente nada no caso do coronavírus, que então não seria mais utilizada. Mas erros foram cometidos e a oposição política, inclusive, tenta, de certa maneira, utilizar esses erros para fins politiqueiros. Bom, como aí, mas não na proporção do que acontece aí no Brasil. Agora, com relação aos jovens, é claro que esse período de férias colaborou muito para que nós chegássemos a essa situação. Mas não foi só isso, não. O fato é de que
Eu andei estudando um pouco a história de algumas pandemias e se percebe o seguinte, que sempre houve segunda onda. As pandemias nunca pararam na primeira onda. Então, o que está acontecendo é uma série de coisas. A vida social voltou mais ou menos ao normal, houve o período de férias, é óbvio que os jovens, você, por exemplo, você quer sair, você quer ir para a festa, você quer ir para a balada, perfeitamente normal, é lógico, não? Todo jovem quer isso, não? Então, houve um certo desrespeito, houve aglomerações, houve um fenômeno de festas clandestinas, inclusive, e tudo isso ajudou a chegar a esta situação em que estamos hoje. Mas a verdade é que o vírus circula e circula muito rapidamente. E é isso que provoca, então, a situação atual, o número de casos, as coisas vão se somando umas às outras, né? E, então, nós aqui, o Felipe agora há pouco falava em 30 mil, nós chegamos a ultrapassar os 40 mil casos diários aqui na França. Então, 40 mil, isso significa que o número de mortos vai aumentar. E 50% das pessoas que acabam perdendo a vida, vítimas da Covid, esses 50% têm mais de 65 anos de idade. Os outros 50% têm menos, não? E cerca de 30% têm menos de 40 anos de idade. Então, hoje se atinge também uma população adulta e uma população relativamente jovem. Há uma consciência, uma tomada de consciência de que isso é um perigo, porque nós estamos chegando perto do Natal, não? Então, as pessoas se reúnem, querem se reunir em casa. Hoje, o número de pessoas reunidas em casa está limitado a 6 pessoas. É claro que não se respeita à risca esse número, não? Então você tem mais 2 amigos que chegam, outros parentes, etc., e vai para 10, etc. Bom, mas nós podemos ter aí um aumento com as festas de fim de ano, inclusive. Então, é muito importante que essa curva seja achatada rapidamente, seja achatada neste mês de novembro, para que em dezembro, nas festas de fim de ano, se esteja numa situação mais tranquila e de menos contaminação e de menos mortes. Aí está, conversamos com o jornalista Milton Bly, direto da França, que nos trouxe um panorama da situação do coronavírus, em meio ao aumento do número de casos da doença, segunda onda da Covid-19 na Europa. E você sabe, já virou tradição, além do que nós acompanhamos no formato podcast, em áudio, nós ficamos um tempinho a mais conversando com os nossos convidados e tudo isso vai parar no nosso canal do YouTube. O Felipe Strasser traz os destaques de outros assuntos que foram abordados junto com o Milton Bly. Isso mesmo, Gustavo e amigos. A França, além de toda essa questão do coronavírus que está voltando, né, como o Milton Bly falou, está voltando violentamente, teve um outro triste caso aí, violento, de terrorismo. Nessa semana, né, que nós gravamos o programa, o professor de História e Geografia Samuel Paty foi brutalmente assassinado por um terrorista islâmico nos arredores de Paris. Ele foi decapitado por mostrar em aula, numa aula sobre liberdade de expressão, as charges do profeta Maomé, do jornal Charlie Hebdo, que nós lembramos que também sofreu um atentado justamente
por causa disso. Então, Milton Bly comenta, né, toda essa comoção que a morte do professor causou na França. O presidente Emmanuel Macron chegou a dar uma medalha póstuma ao professor. A França diz que foi um atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão no país. Então, para saber como isso está, né, como está essa reação na França, internamente, externamente, como a população está reagindo, veja lá no nosso canal no YouTube, tá bonitinho, tá lindão, curta lá, comenta, compartilha no Zap, faz o que tem que fazer, mas inscreva-se lá no canal, o conteúdo é muito bom por lá. E o legal é que o Milton Bly é especialista no assunto, né? Ele tem um livro que fala justamente do extremismo na Europa. Ele vive na França, assistiu de perto todos os atentados, toda a crise envolvendo o terrorismo e o extremismo por lá, e fala com propriedade sobre o assunto. Quem também fala com propriedade sobre a segunda onda de Covid-19 são os brasileiros que vivem na Europa, colegas jornalistas, amigos do podcast Contra a Regra, participaram dando alguns destaques de como a segunda onda afeta a vida da população de cidades de diversos países do continente, e a gente faz um giro rápido aqui no podcast, que vai ser ampliado também no YouTube. E a gente começa justamente por Paris. O colega jornalista Diego Weiler vive na capital francesa e fala como a cidade enfrenta este momento decisivo e crítico da pandemia. Bom, aqui em Paris e em outras 8 metrópoles francesas, nós estamos enfrentando restrições de circulação desde o último sábado. O governo determinou esse toque de recolher em função do número de casos confirmados e de internações, que vinha crescendo de forma alarmante. Aí, muito obrigado ao Diego. Agora vamos para um outro lado da Europa. Vamos atravessar o Canal da Mancha, na verdade, falar com a Jéssica Bruno, em Londres, e o nosso amigo Guilherme Osinski, em Liverpool. E também com a nossa amiga Daiane Vivati, direto de Dublin, na Irlanda, atualizando as informações da pandemia nesses locais. Nessa segunda onda de contaminação aqui no Reino Unido, cerca de 20 mil pessoas testam positivo ao vírus todos os dias. E o governo tem atuado no sentido de evitar um segundo lockdown nacional, que foi o que a gente teve lá na primeira onda de contaminação, quando o país fechou por completo. E com isso, o primeiro-ministro Boris Johnson ele tomou algumas atitudes, como a adoção de um sistema de Tier 1, 2 e 3. 1 é o mais ameno e o 3 é o mais grave. E atualmente Liverpool se encontra no sistema 3, desde o dia 14 de outubro e pelo menos por um mês. Aqui na Irlanda nós estamos vivendo mais um momento de rigidez nas restrições de circulação. Nessa semana o governo voltou a anunciar um período de lockdown. Então estamos vivendo em confinamento, só é possível sair de casa por razões essenciais, por motivo de trabalho. Muito obrigado ao trio. Ainda destaco que a Península Ibérica também está passando por situações um pouco mais complicadas em comparação ao meio deste ano de 2020. Na Espanha, vamos a Barcelona conversar com o jornalista Estevão Pires, e em Lisboa, capital portuguesa, batemos um papo com Amanda Lima. Aqui na Espanha, o governo nacional já reconheceu que o país está sob a chamada segunda onda da pandemia. Com isso, já são quase 2 semanas de um decreto nacional que determinou que está proibida a entrada e saída de pessoas sem justificativa de Madrid e outros 9 municípios próximos. Já a Catalunha, através do seu governo local, decidiu fechar todos os bares e restaurantes. Desde o dia 15 de outubro, que a população de Portugal tem que seguir algumas novas regras diante do aumento de casos de Covid-19. O governo português determinou um estado de calamidade em todo o país, que segue até o dia 31 de outubro. Algumas das novas regras, por exemplo, são as festas familiares, as que são marcadas a partir de agora, devem ter no máximo 50 pessoas, como casamentos e batizados. Valeu, Estevão, valeu, Amanda. E para fechar o nosso giro, vamos à Itália, de Alessandro de Lorenzo, e também à Alemanha, direto de Milão. Conversamos com a Thaís Cunha, e em Berlim, a Paola Pinhataro atualiza as informações do país de Angela Merkel. A diferença é que dessa vez a gente não tem um lockdown rigoroso, mas a cada dia aparecem novas medidas para tentar conter o vírus, sem que a gente entre em lockdown de verdade de novo. Então, ninguém pode sair de casa sem motivo justificado, aqui na Lombardia, das 11 da noite até as 5 da manhã. Isso para evitar as aglomerações da vida noturna. Na Alemanha tem aumentado o número de casos, principalmente aqui em Berlim e nas principais cidades do lado oeste da Alemanha.
A população está preocupada com uma segunda onda. Apesar da Alemanha estar bem melhor do que outros países na Europa, a gente vê que o governo está tentando controlar esse aumento do número de casos. Muito obrigado a todos que participaram e um agradecimento especial aos colegas do Agora Europa, um site de brasileiros jornalistas que acompanham as notícias dos países onde eles vivem, a Daiane, o Estevão, a Amanda, o Diego e também a Jéssica. Todos eles participam do projeto do Agora Europa, uma iniciativa muito legal e quem quer conhecer pode acessar agoraeuropa.com. Nosso muito obrigado a eles e também aos outros, ao Ozinski, a Thaís Cunha e a Paola, que nos ajudaram nesse giro pela Europa. A trilha identifica, você sabe, chegou a hora dela e chegou a hora dele. A lista da semana com Felipe Strasser. Olá, Gustavo e amigos, listos para a lista? Meu Deus, eu pensei nessa piada de tiozão já que eu estou chegando aos 30 anos. Bom, o tema não poderia ser diferente, né? Estamos falando da segunda onda de coronavírus na Europa. Como nós conversamos com Milton Bly, o número de casos na França nesta semana está mais alto que no Brasil. Para pensar, a França, um país com 60 milhões de habitantes, o Brasil mais de 3 vezes maior que a França, o Brasil com 25 mil casos, o que é muita coisa, todos os dias, e a França passando dos 40 mil. E a Europa, né, um continente muito antigo, um continente com muita gente, com muitas culturas, com muita interação com outros continentes durante a história, não poderia ser diferente que essa interação também fosse de animais, de vírus, de bactérias, e por isso a lista dessa semana é sobre as pandemias que já assolaram a Europa na história. E para começar, vamos com o placar. O placar, por enquanto, está em 17 vitórias para o Alessandro, 10 vitórias para o Gustavo e 6 empates. Esse é o placar de agora. Vamos ver quem vai ganhar esse pontinho no final. E Alessandro Di Lorenzo, quem vai começar? 1-5, Alessandro? 1. Alessandro vai simples no 1. A peste de Atenas foi uma das primeiras grandes epidemias documentadas da história. Ocorrida entre os anos de 430 e 426 a.C., durante a Guerra do Peloponeso, a doença chegou a matar de 75 mil a 100 mil pessoas. Somente no século XXI, descobriu-se que a epidemia foi causada pela febre tifoide. Olha só quanto tempo demorou para os caras descobrirem o que matou tanta gente em Atenas. Dentre os que pereceram, há um importante personagem da história grega. Quem foi ele? Letra A, Sócrates. Letra B, Solon. Letra C, Hipócrates. Letra D, Péricles. Ou letra E, Temístocles. Não faço a menor ideia, né? Não faço a menor ideia mesmo, então eu vou chutar e admitir que estou chutando no Temístocles. Alessandro vai de E, Temístocles, Gustavo Chagas, Sócrates, Solon, Hipócrates ou Péricles? Eu gostaria de saudar Alessandro Di Lorenzo. Um momento histórico, ele assumiu que está chutando. Parabenizo a humildade do meu colega. Agora, eu também preciso assumir que eu vou chutar. Claro, isso aí eu não preciso assumir porque é uma constante. O Sócrates me parece mais antigo que toda essa onda aí, que foi 400 e tanto antes de Cristo, né? Isso, 430 a 426 durante a Guerra do Peloponeso. Eu sempre vou pela resposta mais curiosa, então eu vou no Péricles, que é o nome do sambista brasileiro. Gustavo vai de D. Péricles. Sócrates não morreu assim, todos sabemos, né? O Sócrates, se eu não me engano, foi condenado à morte, né? Foi ele ou foi Platão? Acho que foi ele, né? Que foi condenado à morte e tomou o veneno. Solon foi um grande estadista grego, mas não foi ele. Hipócrates é o pai da medicina. Poderia até ter sido ele, mas não foi. E quem documentou todo esse período da peste de Atenas foi Temístocles, que foi quem documentou. E ele documentou a morte do pai da democracia, o Péricles, que faleceu em 429 a.C., vítima da peste de Atenas, a febre tifoide. Gustavo 1-0. Vale meio ponto aí, porque foi reportado, né? Nós somos jornalistas. Quem reportou foi o Temístocles. Senão a gente não estaria sabendo, entendeu? Importante, eu acho válido.
Eu fiz um elogio à humildade do Alessandro e no primeiro ponto que ele perde eu já retiro o elogio. Eu não consigo perder, é difícil para mim. Vamos lá, Gustavo. 2, 3, 4 ou 5? Eu vou na outra ponta, 5. O surto de febre Q, isso mesmo, febre Q, a letra Q maiúscula, somente isso. O surto de febre Q foi a última epidemia exclusivamente europeia. Aconteceu num certo país onde havia apenas 15 casos anuais até 2007. Somente em 2009 o número pulou para 2.354 casos. Subiu bastante em 2008, em 2009 foi para isso, em 2010 caiu para mais ou menos uns 500, mas mesmo assim, de 15 a 500, são muitos. A doença é causada pela bactéria Coxiella brunete e tem como reservatório bovinos, caprinos e ovinos, mas pode afetar outros mamíferos. Ela causa febre, mal-estar, dor no corpo, fadiga, vômito, diarreia, entre outros sintomas. Em qual país ocorreu esta epidemia de 2007 até 2010? Letra A, Romênia. Letra B, Portugal. Letra C, Países Baixos. Letra D, Eslováquia. Ou letra E, Escócia. Eu vou chutar, obviamente, na Eslováquia. Gustavo vai de Eslováquia, letra D. Alessandro de Lorenzo, Romênia, Portugal, Países Baixos ou Escócia? Países Baixos? Com uma convicção... Não, nenhuma. Vamos direto ao ponto. Até hoje, neste país, ocorrem discussões de como o governo lidou com a febre Q. Ainda acontece no interior do país, principalmente em fazendeiros. Existe uma vacina, mas só é autorizada na Austrália. Este país que sofreu com isso na Europa não tem uma vacina, porém, o tratamento com antibióticos é muito eficaz. Então, o número de mortes é baixo. Porém, é preocupante, obviamente, até porque a gente sabe que os antibióticos, as bactérias podem criar resistência aos antibióticos. Sem enrolar muito, Países Baixos. É lá que aconteceu essa epidemia, a última epidemia exclusivamente europeia. Alessandro de Lorenzo faz seu primeiro ponto 1-1. Vamos lá, Alessandro, 2, 3 ou 4? 3. Uma praga que ceifou metade da cidade de Constantinopla nos anos de 541 até 544 d.C. A doença, ao longo dos 2 séculos seguintes, pode ter vitimado entre 25 milhões e 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. A bactéria Yersinia pestis, que pode causar a peste bubônica que nós conhecemos, foi a responsável. Qual é o nome dado a esta epidemia que aconteceu em Constantinopla, uma das mais mortais da história? Ela é dada, esse nome, foi dado por causa dessa epidemia em Constantinopla. Porém, entre 25 e 100 milhões de mortes nos 2 séculos seguintes, também é dado o nome desta pandemia. Então, desta epidemia. Então, é uma epidemia que começou em Constantinopla, mas que nos 2 séculos seguintes pode ter matado até 100 milhões de pessoas. Qual é o nome? A. Praga de Constantinopla. B. Praga de Justiniano. C. Praga de Constantino. D. Praga bizantina. Ou E. Praga tiberiana. Praga de Justiniano. Essa eu conheço. Depois eu explico por quê. Alessandro vai de Praga de Justiniano. Gustavo Chagas? Com a convicção do Alessandro, eu nem falo mais nada. Ele conhece, vai explicar? Então, Alessandro de Lorenzo, explique a resposta correta. E aí já é uma recomendação, eu assisti, não faz tanto tempo assim, a série do Netflix, Ascensão do Império Otomano, e que conta, entre outras coisas, a queda de Constantinopla, né, invadida pelos otomanos, e uma das histórias que é contada nessa série não conta bem a história da praga, mas cita a praga de Justiniano, a peste bubônica. Olha aí, Alessandro... Alessandro é uma enciclopédia, né? A praga de Justiniano... Só me confirma que está certo, né? Não, está certo, Alessandro. Ufa! A praga de Justiniano, que foi responsável até por quase o fim, né, da cidade de Constantinopla, metade da população morrendo.
A cidade nunca se recuperou, talvez totalmente, até 900 anos depois, a queda da cidade de Constantinopla, né? Mas pensando que nos 2 séculos seguintes, 100 milhões de pessoas morreram praticamente. Então foi uma coisa que marcou muito a cidade até hoje, né? E como o Alessandro lembrou, até hoje é lembrado pela população local, até porque a série da Netflix também vai falar disso. Alessandro, 2-1 de virada. Gustavo Chagas, olha, 2-4. Tá precisando. Tô precisando, eu vou com o número 2. A peste antonina foi uma epidemia de varíola ou rubéola, ninguém sabe direito, que acertou em cheio o Império Romano entre os anos 165 e 180 depois de Cristo. Cerca de 5 milhões de pessoas podem ter morrido da doença, que pode ter vitimado, né, que foi uma das causas que dizem que matou os imperadores Lúcio Vero e Marco Aurélio. Ela se originou provavelmente na China e deve ter chegado aos romanos durante o cerco das tropas de Roma à cidade de A. Seleucia, B. Jerusalém, C. Tiro, D. Mênfis ou E. Tomis. A cidade de Mênfis, inclusive nos Estados Unidos, né, uma grande cidade, mas o Império Romano não era tão grande na época, né? Ai. O senhor pode repetir, por favor? Claro. Seleucia, Jerusalém, Tiro, Mênfis ou Tomis? Eu vou na letra A, é Seleucia? Seleucia. Essa aí, gostei dela. Alessandro de Lorenzo, estamos em Jerusalém, Tiro, Mênfis ou Tomis? Não, estamos em Seleucia. Está em Seleucia? O Gustavo está correto. Império Romano, né? Sou apaixonado pelo Império Romano. Ele tem uma convicção impressionante. Mas o cerco à cidade de Seleucia, é verdade. Ele está correto. O cerco à cidade de Seleucia pode ter começado, sim. O primeiro registro dessa peste foi no cerco da cidade de Seleucia, que depois se espalhou pelo Império Romano e atingiu praticamente única e exclusivamente o Império Romano, matando cerca de 5 milhões de pessoas, e já também é daquelas coisas, né? Vai juntando problema aqui, vai juntando problema lá, e lá no futuro acaba com a derrocada do Império Romano. 2-2, Alessandro de Lorenzo, está em suas mãos essa pergunta, e vocês... Se for de Império Romano, eu vou bem também. Já tô temendo por isso. Podem empatar novamente, olha só. Sabe que o Gustavo, ele tá quase cruzando o Rio Rubicão, né? Olha, tá perigoso. Eu nem sei onde é que fica o Rio Rubicão e eu já tô cruzando ele. Então, o Rio Rubicão é uma expressão, inclusive. Cruzar o Rio Rubicão, que vem lá do Império Romano. Quando você cruza o Rio Rubicão, é como se você tivesse que aceitar as consequências de determinada ação. Isso aí vem lá da época de Júlio César, quando ele e sua tropa cruzou o Rio Rubicão, que isso significa, quando você cruza o Rio Rubicão com tropas, o Rio Rubicão ele demarca a entrada da cidade de Roma, territorialmente. Na época do Império Romano era assim, pelo menos. Quando uma tropa atravessa o Rio Rubicão, automaticamente está declarada a guerra a Roma, e isso começou uma guerra civil em Roma, quando as tropas de Júlio César atravessaram o Rio Rubicão. Pessoal? Ponto pro Alessandro. Obrigado, ganhei, um abraço para vocês, é isso aí, Império Romano, assistam também série do Netflix, Império Romano, foi daí que eu peguei essa referência. Abraço. Cruzar o Rubicão, né, não poderia haver tropas romanas dentro dessa linha do Rubicão, então tropas não poderiam atravessar o Rubicão para chegar na cidade de Roma. A cidade de Roma era como se fosse uma cidade livre de tropas, digamos assim, até por medo, né, de golpes de Estado e tudo. E foi ao cruzar o Rubicão que teria dito aquela famosa frase de Júlio César, alea iacta est, que a sorte esteja lançada. Essa aí eu conhecia, a sorte está lançada. Não sabia que tinha esse contexto. Mas eu conhecia. De cruzar o Rubicão, e ali, todos sabemos, né, ele como um grande general na Gália, acabou se tornando um dos principais líderes da história romana, pelo menos que chegaram até aqui, e um dos principais inimigos de Asterix e Obelix. Alessandro de Lorenzo, pergunta 4, uma doença epidêmica que causava intensa sudorese, problemas respiratórios agudos, dores no corpo, confusão mental e delírio. Ela foi chamada de suor inglês e assolou a Terra da Rainha entre 1485 e 1551, acarretando milhões de mortes.
Somente no final do século XX foi elucidado o mistério sobre o agente causador do suor inglês, quem é o agente causador do suor inglês? Letra A, influenza B. Letra B, hantavírus. Letra C, varíola. Letra D, flavivírus. Ou letra E, runinvírus. Como é? As alternativas quais são? Influenza B, hantavírus, varíola, flavivírus ou runinvírus. Não sei, sei lá. Era melhor a gente ter ficado no Império Romano, Felipe. Quem causou o suor inglês? Quem causou o suor inglês foi o... Além do ônibus lotado, quem causou o suor inglês? Pois é. Qual que é a B? Hantavírus? Hantavírus. Eu gostei de hantavírus. Não deve ser, mas eu gostei da sonoridade. Gustavo Chagas, o Alessandro foi de B, hantavírus. Tu podes ir de influenza B, varíola, flavivírus ou runinvírus. Eu gostei do hantavírus e do flavivírus. O Alessandro foi no hanta, eu vou no flavi. Faz no Flavi. Eu achei que o Gustavo ia no runinvírus. O runinvírus é um dos vírus mais mortais que nós temos hoje, mas ele ainda não se espalhou muito, graças a Deus. O runinvírus é originário da Argentina, então achei que o Gustavo ia nele pela sonoridade e por gostar da Argentina. E já sabendo que esse daqui não é a resposta. Eu imaginei que o runim fosse alguma coisa asiática, mas eu não me liguei no runim, no runim argentino, não é portenho, é um runim, inclusive tem um estado, a província de Junín na Argentina. É Junín, Junin. Perdão, não é província, eu acho. Tem cidade de Junín. Agora não me lembro onde é que fica, não é província. Junín de los Andes, cidade da Argentina. Deve ter vários runins na Argentina, mas voltando, não é runinvírus. Não é a varíola, não é o influenza B. Gustavo Chagas, flavivírus, também não é. É impressionante. Eu acertei. Não. Flavivírus é o da dengue. E o hantavírus foi o agente do suor inglês descoberto no final do século passado porque teve uns pequenos surtos nos Estados Unidos. E aí os caras começaram a olhar e falaram, tá parecendo um negócio de 500 anos atrás. E parecia muito, e exatamente, Alessandro, hantavírus, né, H-A, é o hantavírus com o H na frente, então é hantavírus provavelmente, foi o causador do suor inglês 3-2, Alessandro, especialista em pandemias na Europa. Parabéns. Não, de maneira alguma, eu preciso reconhecer. Eu sabia a de Justiniano, eu sabia do Império Romano, as duas, no caso, do Império Romano, todas as outras eu chutei. Mas é isso aí, né? A sorte sorriu para mim, como sorriu para Júlio César. Nós romanos. Tem o suor inglês, sabe qual é o suor porto-alegrense? T9 lotado. Não, é quando o Gustavo Chagas vai participar da lista da semana contra o Alessandro de Lourenço. Tá bom. Vamos só atualizar o placar aqui. 18 Alessandro, 10 Gustavo, 6 empates. E é isso, senhores. As pandemias que assolaram a Europa, as epidemias, né, para falar a verdade, que assolaram a Europa. Então vamos todo mundo tomar cuidado, porque nós estamos preocupados com o coronavírus, temos que estar muito preocupados, mas lembre-se, tem coisa pior que isso, então temos que ser higiênicos, porque senão a coisa pode ficar muito feia. Valeu! E eu fui pesquisar aqui, Junín tem em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, na província de Mendoza e também na província de Neuquén, além de cidades que ficam em departamentos, daí são outras divisões administrativas da nossa querida, ou melhor, da minha querida Argentina. E um abraço para a criatividade argentina. Gustavo, só então vamos deixar claro aí, falando em Argentina, vamos falar das eleições. Não. Calma. O runinvírus, vamos lá, só para deixar, já que é um vírus próximo, ele é o causador da febre hemorrágica argentina. É uma doença transmitida pelo rato do milho e ele é muito endêmico. Ele acontece ainda nas zonas rurais de Buenos Aires, de grandes cidades da Argentina, mas geralmente áreas rurais. O rato do milho, que é mais conhecido como El Ratón de la Maíz. Não sei se é assim, eu tô falando... Exatamente.
E tem Junín também na Colômbia, viu, Alessandro? Opa, gostei. Ele tem vacina, né? E ela é recomendada para maiores de 15 anos naquelas regiões endêmicas, né? Ele é muito mortal. Ele pode matar até 30% das pessoas sem tratamento e 1% com tratamento. 1% com tratamento é parecido com a gripe, mas 30% sem tratamento é muita coisa. Porém, a vacina não é tão dada na Argentina, não é tão distribuída, obviamente, porque não há necessidade, mas é um vírus muito cruel e muito próximo de nós. Então, argentinos, por favor, tomem cuidado. E eu quase acertei, eu disse que era o Orlaton de la Maíz, mas é o Orlaton maiceiro, que seria uma espécie de rato milheiro. O Calomes musculinus é o nome dele. Olha aí, ó. Abra um olho. Com esse alerta importante para você que vai viajar à Argentina, mas brincadeiras à parte, sobre um assunto muito sério, nós nos despedimos dessa edição do podcast Contra a Regra. Voltamos na próxima semana, Alessandro de Lorenzo, com 18 pontos. Até lá! Até lá, Gustavo. Abraço para você, abraço ao Felipe, abraço a todos. E não esqueçam de tomar a vacina assim que houver uma vacina, e aí não interessa se ela for da Rússia, da China, de Cuba, dos Estados Unidos, do Reino Unido, não interessa. Vamos parar com essa besteira aí de xenofobia, tá bom? Um abraço. Um abraço, mensagem também importante. Felipe Strasser, até a semana que vem. Eu vou registrar contigo o número de empates. São 6, não é mesmo? 6 empates, Gustavo. Isso mesmo. 6 empates. E um abraço, né, para ti, Gustavo, um abraço também para o Alessandro. E, gente, lembrando, todas essas epidemias que nós falamos, do passado e tudo, todas não, mas uma boa parte delas era transmitida por falta de higiene. Então, naquela época era muito complicado, né, se jogava o esgoto, não tinha esgoto, se jogava as fezes, jogava tudo na rua mesmo, não tinha contato, não tinha higiene. Então, assim, o coronavírus é muito simples, é lavar as mãos, é tossir, cobrir a boca quando tosse, são coisas simples que podem evitar uma morte e coisas que naquela época não se sabia, né? Então, se soubessem, talvez a peste bubônica não teria sido aquela coisa que foi, a gripe espanhola. Então, gente, higiene, se cuidem, usem máscara, tomem a vacina quando sair. A gente toma vacina a vida toda, ninguém virou um robô, ninguém agora é chinês, assim. Gente, tomem a vacina. Um abraço e um beijo no coração de todos. Se cuidem. Se cuidem. E eu, com as minhas 10 vitórias, ainda distante de Alessandro, reforço o alerta dos meus colegas e agradeço a sua audiência no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também nas redes sociais, @podcontraregra no Instagram, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. E não posso me esquecer, é claro, do YouTube, conteúdo extra, muita interatividade, vídeos, enfim, você participa também no canal do podcast Contra a Regra no YouTube. Um grande abraço, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau!